Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e a sua casa. E eu quero falar um pouquinho sobre a oração. Muita coisa se pode falar sobre oração. Por exemplo, eu quero até indicar para você um livro que eu recomendo muito para aprender sobre oração, que é esse livro do Richard Foster. Nesse livro, ele vai explicar modelos de oração nas Sagradas Escrituras. Ele tem aqui uns 21 capítulos, onde ele vai justamente colocar os diversos tipos de oração que se apresentam na Bíblia, como oração de renúncia, oração de lágrimas, oração de investigação, oração de formação, de descanso, de súplica, de intercessão, e enfim, são vários tipos de oração que você pode aprender com esse belo manual do Richard Foster. Sempre recomendo materiais do Richard Foster, ele é um excelente escritor, é um homem que pesquisa muito a área da espiritualidade. Os outros livros dele também são recomendáveis. Outro livro também que eu gosto sempre de indicar, que é um autor que eu gosto muito, é o Andrew Murray. Ele trabalha nesse livro aqui, Com Cristo na Escola da Oração, onde ele vai apresentar Jesus como um modelo de oração. E aqui vai ter 31 capítulos, capítulos são curtos, onde você vai aprender lições de oração com a pessoa de Jesus Cristo. É um material maravilhoso também, eu gosto muito desse autor e por isso o recomendo tanto esse quanto qualquer outro livro dele. Mas hoje, em especial, eu quero trabalhar com você a Lectio Divina. A Lectio Divina é um tipo de oração que é combinada com a leitura das Sagradas Escrituras. A Lectio Divina ela é muito recomendada para devocional e nós devemos manter e cultivar uma vida devocional. O cristão ele se diferencia das pessoas do mundo porque nós temos fé num Deus e não é qualquer Deus, é um Deus que é o nosso Pai, como Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso. E dentro dessa relação de filhos para com o Pai, deve existir uma relação de intimidade, de busca, de aprendizado, de condução. Né? Então, de fato, a oração ela é crucial para a vida do crente e sem oração, digamos assim, a gente está renegando que temos uma relação com o nosso Deus. E se existe essa relação de pai e filhos, elas têm que ser próximas, elas têm que ser íntimas. E nós devemos cultivar. Não existe essa história e eu não consigo aceitar essa história de que as pessoas não têm tempo para uma vida devocional, não têm tempo para uma vida de oração. Todos temos a mesma quantidade de tempo por dia e nós podemos muito bem planejar para que a gente consiga ter um tempo específico para que possamos estar tendo essa devocional, tendo esse momento de oração com Deus, tendo esse momento de intimidade com o Pai. Isso é crucialmente necessário nós fazermos. E a oração ela vai ser para nós bênção, porque além da intimidade com o Senhor, a oração ela nos fortalece, ela pode trazer ânimo. A oração ela tem um efeito terapêutico nas nossas vidas. Quantos momentos difíceis que a gente passa, e aí quando a gente abre o coração diante do Senhor, até com lágrimas às vezes, né? Depois desse momento de oração, a gente se levanta e a gente consegue encontrar aquela paz que nos faltava antes. Então, a oração ela tem muitos benefícios espirituais, emocionais, terapêuticos, enfim, vale muito a pena a oração. Calvino ele dizia que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Então, por isso que Tiago vai dizer, né? Está alguém triste, está alguém passando por dificuldade, ore ao Senhor. E de fato nós temos que buscar muito a Deus nesses tempos que nós vivemos, um tempo muito difícil, realmente. Então vou falar aqui da Lectio Divina, que é essa oração combinada com a leitura bíblica, que é uma técnica milenar, muito antiga, muito usada, né, para a devocional, que vai ajudar você na sua devocional. E aí você pode fazer a sua Lectio Divina 15 minutos por dia, meia hora, você determina o tempo. E o bom
é que você, nesse tempo da devocional, você esteja em paz e realmente separado para esse encontro com o Senhor. Porque a oração é um encontro. É aquele encontro onde a gente, de fato, dialoga com o Senhor e busca contemplá-lo através da fé. E principalmente nós vamos ver essa questão na Lectio Divina. Então, para um texto inicial, quero ler 1 Timóteo, capítulo 7, capítulo 4, né? Versículo 7, onde Paulo vai estar dizendo a Timóteo o seguinte: não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Aí ele diz: em vez disso, exercite-se na devoção. Em outras traduções, fala tem a prática da piedade, que é uma outra palavra bíblica para esse momento de devocional. Então, a ênfase aqui de Paulo a Timóteo é ele exercitar diariamente na prática da devoção, da piedade, da oração ao Senhor. Lá aos Tessalonicenses ele vai dizer para que eles orassem sem cessar. O próprio Jesus dizia orar em todo o tempo, sem convalescer, né? Sem desfalecer, orar em todo o tempo. Porque no mundo nós temos aflições, no mundo nós temos dificuldades, e esse momento de oração é o momento que a gente busca a presença de Deus, e quando estamos na presença do Senhor, nós estamos seguros nele. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente em todo momento, e a oração é esse correr para Deus. Né? E aí por isso que nós vamos falar um pouquinho da Lectio Divina como uma forma de oração para você praticar diariamente. Mas vamos agora buscar a presença do Senhor para que Ele traga luz aos nossos corações, que a gente venha compreender, né, esse modelo de oração e Ele fale conosco, nos alegrando, nos animando e nos empolgando para uma vida devocional. Oremos. Pai amado e querido, quero te louvar e agradecer a Deus por mais uma vez estar com os meus irmãos num tempo de estudo, ó Pai, onde nós meditamos ao Senhor na Tua Sagrada Escrituras. E hoje o tema, Senhor, tem a ver com devocional, com uma vida de piedade, uma vida, Senhor, de busca constante da Tua presença. Presença, Senhor, que nos conforta, presença, Senhor, que nos fortalece, que nos direciona, presença, Senhor, que é graciosa. Então, somente, ó Deus, fala conosco e empolga os nossos corações, para que a gente, assim como o salmista, tenha sede de Ti e anseie cada vez mais por Ti, como uma corça anseia pela corrente das águas. É em nome de Jesus que eu te peço a Tua bênção e a Tua condução para esse momento de estudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Paulo está incentivando a igreja, né, tanto de Éfeso, a qual Timóteo se encontra, como para a própria vida do Timóteo, de ele se exercitar na prática da devocional. E aí, como minha proposta é falar da Lectio Divina, o que seria a Lectio Divina? A Lectio Divina, na tradição cristã, que é uma tradição muito antiga, praticada pelos grandes homens e mulheres desde o passado até o presente, infelizmente esquecida às vezes em muitas igrejas, porque às vezes perde, né, a questão histórica, não se aprofunda na história da igreja, não se aprofunda na história da espiritualidade cristã. Então vale a pena a gente às vezes lá atrás ver como é que os homens e mulheres de Deus praticavam a sua devocional, e uma das formas devocionais que eles praticavam era a Lectio Divina, que era uma das mais comuns. A Lectio Divina ela é uma leitura espiritual das Sagradas Escrituras. O que quer dizer leitura espiritual? Quer dizer que nós vamos ler as Sagradas Escrituras e orar as Sagradas Escrituras. Por que é importante a gente ler a Sagrada Escritura de forma espiritual e ter uma oração conduzida pelas Sagradas Escrituras? Porque as Sagradas Escrituras é a expressão da vontade de Deus para as nossas vidas. E quando nós oramos segundo a vontade de Deus, temos a tendência de estar orando corretamente. Porque Paulo ensina e diz isso, né, aos romanos, que a gente não sabe orar como convém. Tiago vai dizer que a gente ora baseado nas nossas cobiças, nas nossas invejas, em coisas para o nosso próprio deleite.
Ele fala, né, que vocês oram e oram mal. Pede e não recebe porque pede mal. Então a gente ora de forma muito errada e a forma de corrigir a nossa oração é orando através da própria vontade de Deus que está expressa nas Sagradas Escrituras. Então a Lectio Divina é essa combinação de nós orarmos baseado nas Sagradas Escrituras. A gente aprende a orar baseado nas Sagradas Escrituras. Existem livros que ensinam você a orar, por exemplo, com os Salmos. E os Salmos é uma escola de oração e vale a pena, de fato, aprender a orar com os Salmos. O próprio Richard Foster vai ensinar sobre essas questões das orações também. Mas a Lectio Divina é esse modelo mais simples de aprendermos a orar baseado nas Sagradas Escrituras, porque a gente ora com as Sagradas Escrituras. E o Espírito nos conduz nesse momento. Então é uma combinação perfeita, né, a leitura espiritual, porque é a gente orando conforme a palavra, com auxílio do Espírito Santo. Então ali casa perfeitamente essa questão de nós orarmos. E aí nós vamos começando a entender que através das Sagradas Escrituras, como eu falei, né, o Billy Graham dizia que a Sagrada Escritura é a bússola do cristão. Então, a leitura espiritual ou a oração através da leitura bíblica, ela é como se fosse a agulha da bússola. A agulha da bússola, ela sempre está em direção ao Polo Norte, né? E no caso da Sagrada Escritura, ela é a agulha que sempre está em direção a Jesus Cristo, ao Espírito Santo e a Deus. Então, ela nos conduz, ela é nosso guia para orarmos voltados para aqueles que merecem, né, a nossa atenção e a nossa oração naquele momento. E a palavra de Deus, ela dá esse sentido para nós, ela aponta o caminho, a gente não fica desbussolado, na verdade a gente fica, né, a bússola da palavra do Senhor, ela nos conduz no caminho certo, na direção certa, naquilo que faz sentido para nossas vidas, naquilo que traz satisfação ao nosso coração. Porque, como dizia Agostinho no passado, que o nosso coração ele se mantém inquieto enquanto não está no Senhor e enquanto não está no caminho do Senhor. Quando o nosso coração se direciona para Deus, aí toda essa inquietude vai se desfazendo. E quando nos encontramos com Deus, a gente fica em repouso, que é a expressão que Agostinho gosta de usar, né, no seu livro As Confissões. Encontra-se repouso em Deus. Só em Deus é que a gente encontra paz, sentido para a vida, descanso, né? Por isso que o salmista se colocava como essa corça que anseia pela corrente das águas. E a corça, ela, quando chega na corrente das águas, não só se sacia bebendo água, mas também descansa. O Salmo 23 fala sobre isso, né? Que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, e esse pastor nos guia para pastos verdejantes e nos leva para junto das águas de descanso. Então, de fato, quando a gente faz a leitura orante, a gente encontra as águas de descanso. A gente bebe dela e consegue se saciar e encontrar repouso, porque ela vai nos direcionando para isso nesse momento de oração. Então, está angustiado, faz como Jesus. Jesus, quando esteve angustiado, momentos antes de ser preso, né, para ser julgado injustamente, condenado à morte, Jesus, ele, na sua angústia, ele vai orar. Né? Aquela passagem que fala sobre a oração de Jesus no Getsêmani, ele vai orar. E naquele momento, ele se derrama diante de Deus, se derrama diante do Pai, buscando no Pai o conforto, o consolo. E naquele momento ele encontrou a força em Deus e prosseguiu para a sua missão. Porque a sua missão ele veio para dar a sua vida por nós. Ele cumpriu a sua missão e encontrou força em Deus naquele momento da oração. Foi angustiante para Jesus, mas ele conseguiu. Porque em Deus, quando nós descansamos nele, ele cuida de nós e a gente vive ali naquele momento de forma pela graça. Vive na gratuidade de Deus. E é muito importante isso.
E o que seria, né? Como seria, na verdade, então, a leitura orante? Ela segue alguns passos. A leitura orante ou leitura espiritual. O primeiro passo da leitura orante é a gente já começar com a oração inicial antes de a gente pegar o texto. E essa oração inicial, ela não é prolongada. Ela é somente uma abertura para que a nossa mente, o nosso coração, se coloque na presença de Deus de forma consciente. Então é aquele momento de respirar fundo e repousar no Senhor. E o que você vai fazer nessa oração inicial? Você vai invocar a presença do Espírito Santo, pedir ajuda dele para aquele momento, para que ele te conduza naquele momento. Por exemplo, o Salmo 119, 33 e 34 mostra para nós isso. O salmista sempre pediu essa direção do Senhor quando eles iam ler as Sagradas Escrituras. E o Salmo 119 somente, né, tem muita a presença disso, porque o Salmo 119 é um cântico de louvor à palavra de Deus. Né? Ela exalta a palavra de Deus, o Salmo 119. E uma vez que o salmista quer se debruçar sobre essas Sagradas Escrituras e entendê-la, ele pede ajuda do Espírito Santo. Então, no Salmo 119, 33 e 34, diz o seguinte, ó: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Então, ele pede, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Né? Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei. Ou seja, ele está pedindo essa direção. Aí sim, nesse momento inicial, que é bem breve, é só o tempo de você realmente respirar fundo, se colocar na presença de Deus e pedir essa direção, que esse momento seja conduzido por Ele. Aí sim você abre as Sagradas Escrituras e uma das recomendações que nós temos para a Lectio Divina é que nesse momento da oração espiritual ou da leitura espiritual, não seja aquela leitura que a gente faz anual da Bíblia de ler 3 capítulos por dia ou 4 capítulos, não. Na Lectio Divina, você vai ler somente uma pequena porção das Sagradas Escrituras. E aí você pode escolher essa porção aleatoriamente. A recomendação das maiorias, né, dos mestres da espiritualidade é que a gente leia os Salmos ou os Evangelhos. Mas nada impede que você possa ler qualquer outro texto das Sagradas Escrituras. Mas geralmente, para quem vai iniciar principalmente, lê os Salmos ou os Evangelhos. E aí é uma leitura de um pequeno trecho, às vezes um versículo somente. Aí você vai ler devagar esse texto, né? Tomando consciência em silêncio de cada palavra que você está lendo ali. E aí, de repente, você pode fazer uma pausa numa frase ou mesmo numa única palavra. Você pode fazer essa pausa e começar a ruminar, né? Que é uma prática que se traz para a leitura, né? Essa ideia da ruminação que o gado, o boi, né? Aí a vaca fazem, né? Que é degustar o alimento, né? Mastigar bastante antes de engolir, né? E aí nesse mastigar bastante você vai extraindo todo o nutriente. E aí no caso nós vamos estar extraindo das Sagradas Escrituras aquilo que ela tem para nós de nutriente espiritual, de alimento espiritual. Então vale a pena você ler devagar, em silêncio e prestando atenção nos textos. E aí, de repente, você pode parar numa única parte, né? E extrair dessa parte que você está lendo aquilo que o Senhor, né, está querendo chamar a sua atenção. Aquilo que você identificou com você. Por exemplo, se você está lendo Neemias, né? Eu falei de ler os Salmos, ler os Evangelhos, mas só para título de exemplo, se você está lendo Neemias. Aí você para naquela parte que diz assim: a alegria do Senhor é a vossa força. E aí isso te chama a atenção. A alegria do Senhor é a vossa força. O que quer dizer isso? O que quer dizer o fato de Deus estar alegre? E por que o fato de Deus estar alegre é a minha força? E aí deixa que o Espírito Santo fale. Deixa que Ele, né, traga luz ao seu coração sobre o significado dessa frase.
E aí, de repente, ele pode estar revelando coisas maravilhosas para você. De um Deus que está alegre, porque para esse Deus não existe nada que é impossível. Nada contraria esse Deus. Não existe coisa demasiadamente difícil para esse Deus. Para um Deus que é todo-poderoso, majestoso, que criou toda a criação de forma maravilhosa, é um Deus que é alegre. E a alegria dele torna a nossa força porque se ele está seguro, baseado em todo o seu poder e todo o seu conhecimento, né? Como diz o salmista, a sua onisciência, a sua onipotência, sua onipresença, a gente pode também acabar encontrando força por saber que nós seguimos e somos filhos de um Deus todo-poderoso. Mas você pode entender qualquer outra coisa que o Espírito Santo está querendo falar para você. E aí, nesse momento que ele fala alguma coisa para você, você aí sim está em diálogo com o Senhor. O Senhor está te falando, ele está te ensinando, ele está se comunicando com você nesse momento. E essa leitura que você está fazendo de forma orante, né? Você pode, de repente, responder ao Senhor. Dizer para ele o que você está entendendo daquele texto e como esse texto pode fazer parte da sua vida. E aí você pode orar, Senhor, deixa-me receber a tua alegria. Deixa eu encontrar força na tua alegria. Uma alegria, Senhor, que nada no mundo pode desfazer. Porque Deus é Deus. Apesar de qualquer coisa, Deus é Deus. Ele permanece sempre do jeito que é. Né? E aí você pode estar respondendo a Deus em oração aquilo que você entendeu e que você quer participar. No caso aqui do Neemias, é você participar da alegria de Deus para encontrar força em Deus. Então você está fazendo a leitura orante, né? Você está lendo o texto de forma pausada, degustando aquele texto e às vezes leia o texto mais de uma vez para que ele de fato comece a fazer morada no seu coração. Na antiguidade, a Bíblia ela não era como nós temos hoje, né? Esse texto produzido com papel, né? Num único livro você ter todos os 66 textos das Sagradas Escrituras. Então existia uma dificuldade de acesso à palavra de Deus na antiguidade. O que eles podiam fazer quando eles iam para a sinagoga, quando eles iam para o templo, ouvir a palavra de Deus, era decorar o texto, guardar o texto no coração. Era uma tradição oral que existia, então eles guardavam a palavra dele, do Senhor no coração. E aí nós temos que voltar a essa prática de memorizar as Sagradas Escrituras. Colocá-la no coração, né, para que a gente possa, dessa forma, tê-la sempre conosco, digamos assim. Porque no momento da dificuldade a gente vai lembrar daqueles textos. E aí, ao lembrar do texto, aquilo vai mexer conosco novamente e vai ser Deus se comunicando conosco naquele momento através daquele texto que nós já temos no coração. Jesus ele falou aos discípulos, né, que quando o Espírito Santo viesse, vos faria lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo ia lembrar os discípulos de tudo que Jesus falou, daquilo que eles guardaram no coração. E aquilo foi o alimento dos apóstolos. Foi a força que os apóstolos tiveram para fazer a missão que fizeram no meio da perseguição que os judeus e os romanos proporcionaram à igreja primitiva. Então, eles memorizavam as Sagradas Escrituras. E uma coisa muito importante nesse momento da leitura, que é essa leitura espiritual, é a gente sair da terceira pessoa, né? Por exemplo, existe lá o texto que foi escrito por alguém, um profeta, por um apóstolo, e tem você que está lendo o texto. E geralmente é a leitura na terceira pessoa. A leitura orante é você sair da terceira pessoa e se tornar a primeira pessoa. É você se colocar dentro do texto. É você encontrar um ponto de contato com o texto, onde aquela história do texto vai ser a sua história. Onde você sendo a primeira pessoa, você tomando posse daquele texto, você vai encontrar o significado nos dramas, no enredo do texto.
E aí a história passa a ser sua. Por exemplo, você está lendo lá os evangelhos, você pode se identificar com aqueles personagens que se encontrou com Jesus. Você pode ser um momento, uma das mulheres que foi pedir socorro de Jesus para a cura de uma filha, uma das mulheres que estava com uma enfermidade. Você pode ser também um dos homens que passava por algum momento de aflição, de enfermidade, qualquer coisa, e vai ao encontro de Jesus. Você pode ser o Tomé, por exemplo, que estava num momento de dúvida. E aí, de repente, ao encontrar com o Senhor, todas as dúvidas acabaram. E ele diz, Senhor meu e Deus meu. Você pode ser o Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas arrependido vai ter um tratamento com Jesus. A gente pode ser todo um daqueles, se colocar no texto. E aquele texto ser o seu texto, onde você tem esse encontro com o Senhor, né, através do texto, sendo aquele que vai estar participando do que aconteceu com Jesus Cristo. E a bênção que cada uma dessas pessoas tiveram no encontro com Jesus é a bênção que você vai experimentar também. E isso é importante. E aí, nessas questões, a gente tem que ser sincero conosco mesmo e nunca se colocar como o bonzinho, como o Senhor, Senhora perfeita. Não. Por exemplo, existem encontros de Jesus com fariseus, com pessoas hipócritas, com outras pessoas que houve ali um conflito com Jesus. A gente pode se colocar nessas situações às vezes. Será que às vezes a gente não está sendo um fariseu, como alguns daqueles fariseus foram com Jesus? Será que a gente não está sendo hipócrita com Jesus, como houve pessoas que foram hipócritas com Jesus? Será que a gente não é um daqueles que vai atrás de Jesus, perseguir Jesus e querer prender Jesus por discordar de alguma coisa que ele fala? Né? A gente pode, dentro dessa leitura orante, se identificar com essas pessoas também, não só com os que sofrem, mas com aqueles que são também pessoas ruins, porque a gente não é pessoas tão boas assim. E aí, aquilo que Jesus dizia para essas pessoas como os fariseus, a gente tem que aceitar como para nós, como forma de correção. É o Senhor nos corrigindo, e nós precisamos de muitas correções em muitos momentos da nossa vida. Quantas vezes a gente não erra, às vezes o nosso caráter não está totalmente tratado, o nosso temperamento ainda não está totalmente dominado, né? Então tem muitas situações assim que a gente tem que se reconhecer dentro desses textos que falam de pessoas dessa forma e que aquilo que o texto diz a respeito delas, a gente aceite como para nós também. É isso que é uma leitura verdadeira das Sagradas Escrituras, né? Nesse modelo que nós estamos colocando de leitura espiritual, de leitura orante das Sagradas Escrituras. E aí, quando estamos nesse momento, se inserindo no texto, a gente está fazendo que é um dos passos importantes da leitura divina, que é a meditação da palavra. A gente medita na palavra, no seu significado, no seu ensino, naquilo que ela quer mexer e transformar nossas vidas. Através de a gente se identificar com o texto e receber para nós aquilo que está sendo ensinado. Aquilo que está sendo pedido de nós, principalmente. Né? A meditação é esse momento que a gente reflete sobre o texto. E aí o texto ele passa a nos falar. Porque a palavra de Deus ela tem o poder de esquadrinhar, de olhar lá no fundo do nosso ser e descobrir as intenções mais interiores. E aí ela traz luz para a nossa consciência desse ser interior. E aí, uma vez que a gente se descobre, aí nós podemos fazer uma oração ou de pedido de perdão ou de agradecimento ao Senhor, né? Porque o passo seguinte, depois da meditação, toda a meditação deve desembocar numa oração, baseado no texto a qual nós lemos. Né? Baseado no texto a qual nós lemos. Aquele texto que nós estamos lendo, ele vai ser a base da oração depois da meditação. Então, por exemplo, Søren Kierkegaard, né, que foi um teólogo dinamarquês muito importante, ele dizia uma coisa que eu gosto muito. Ele dizia o seguinte, que a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora.
Ou seja, nós é que estamos orando, nós é que temos que ser influenciados por Deus e pela palavra. A função da oração é mudar a nós. Porque a gente não muda Deus, Deus permanece o mesmo. Né? E a nossa intenção é fazer com que Deus, ele ouça a nossa oração, venha em socorro de nós para mudar a gente. Porque muitas das vezes tem coisas que a gente não precisa. Às vezes a gente faz oração de petição, né? Pedindo alguma coisa a Deus, tem coisas que a gente nem precisa. E aí Deus ele traz luz ao nosso coração do que nós temos que fazer, né? Diante de certas circunstâncias, diante de certas situações ao qual nós vivemos. Por isso que a oração, assim, tem uma outra pessoa que dizia que a gente quando se levanta de uma oração, né, a boa oração foi aquela que a gente se levantou transformado, diferente do momento em que a gente se ajoelhou. Então, a boa meditação, a boa leitura orante nos leva naturalmente a uma oração como resposta àquilo que a gente leu, pedindo inclusive que o Senhor nos ajude naquilo que a gente viu em dificuldade em nós mesmos. Né? Se foi alguma coisa que nos alertou para um erro que nós estávamos praticando, aí a gente é levado nesse momento da oração a pedir perdão do Senhor, pedir ajuda, né, para vencer um mau hábito, um erro, qualquer coisa que a gente pratique. Mas também na oração, quando a gente, por exemplo, tem muitos salmos que são orações de louvor a Deus, lembrando dos grandes feitos que Deus fez em Israel. Você pode também, de repente você está fazendo uma oração e você se lembrar, né, através da leitura, de coisas maravilhosas que Deus já fez na sua vida. E aí você, nesse momento da oração, eleva uma oração de gratidão ao Senhor. Mas aí são coisas que vão ser sempre conduzidas pelo Espírito Santo. Porque como nós começamos, né, a Lectio Divina foi pedindo o quê? Direção e condução do Espírito Santo. E ele vai te conduzir na leitura, vai te conduzir na meditação. E agora ele vai te conduzir na oração. Para você orar em resposta ao que ele falou para você através da leitura. Né? E aí a última parte da Lectio Divina é a contemplação de Deus por intermédio da palavra. Naquele texto que você leu, você contemplar o que foi que Deus fez ali. O que foi que Deus quis ensinar. E quem é Deus naquele texto. Então você leva essa contemplação. Porque aí a última parte, né, que é conduzida pela contemplação é a adoração. Toda a Lectio Divina e toda a oração, na verdade, também deveria sempre terminar com a adoração ao Senhor. Reconhecimento de quem Ele é, exaltando quem Ele é, né? Louvando quem Ele é e o que Ele faz e o que Ele te ensinou naquele momento. Então isso é a Lectio Divina. Né? Você inicia com a oração pedindo condução do Espírito, aí você lê em espírito de oração, juntamente com o Espírito Santo. Você medita no texto, se insere dentro do texto, onde você se identifica dentro do texto, como se fosse você naquele encontro com Jesus e com Deus. Aí você ora baseado nesse texto e depois contempla Deus para adorá-lo. E aí você vai estar fazendo a Lectio Divina completa, uma devocional completa. Isso pode durar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, não sei. Mas se deixe ser conduzido pelo Espírito Santo nesse momento. E o bom é que você reserve um tempinho para fazer isso sem ansiedade no coração de acabar logo, de fazer qualquer outra coisa, porque isso desvaloriza o momento. Quando você para orar, já preocupado em terminar logo, é mesmo que não ter parado para orar. Então, faça isso com um tempo de qualidade, que às vezes o tempo de qualidade não tem a ver com tanto tempo, tem a ver com você estar inteiro na presença do Senhor. Né? E uma outra coisa, só para a gente encerrar, que vai ajudar muito nessa questão da Lectio Divina,
e proporciona em nós é a conservação da palavra de Deus nas nossas vidas. A Lectio Divina, com tudo isso que nós colocamos para você, ajuda você a fazer com que o texto faça parte da sua vida, onde você memoriza, decora o texto. Né? E a expressão decorar é uma expressão importante, porque ela vem de um original latim que vem de cordia. Né? Decorar vem da palavra cordis. Cordis em latim quer dizer coração. Então, decorar o texto é colocar o texto no coração. É dizer que aquele texto agora faz parte do seu coração, está presente no seu coração. E o salmista diz, né? Guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, decorar o texto através da Lectio Divina é um processo, né? Que leva a gente ter o texto como parte das nossas vidas. E se ele faz parte das nossas vidas, isso quer dizer que ele está nos transformando. Lembra quando Paulo fala aos Romanos? Transformai-vos pela renovação da vossa mente? Essa renovação, essa transformação acontece quando o texto faz parte da nossa vida. Porque aí a gente começa a pensar e ter um coração baseado na palavra de Deus. Então, ajuda nisso a Lectio Divina. Né? Ajuda a gente a decorar o texto e fazer parte das nossas vidas. E isso quer dizer que estamos sendo transformados pelo Senhor. Amém? Se você ficou com alguma dúvida e não ficou bem claro sobre a questão da Lectio Divina, faça pergunta nos comentários e a gente vai buscar ajudar. Eu posso, de repente, selecionar um texto, mandar também para você se aprofundar. Vale a pena ter essa prática da Lectio Divina. E aí o meu incentivo com o estudo de hoje é que você diariamente se dedique, né, reserve um tempo para a sua devocional e a Lectio Divina, que é uma proposta para a sua devocional. Existem livros de você fazer devocionais por o ano inteiro. Ajuda muito. Né? Inclusive, muitos desses livros traz como prática justamente esse espaço da Lectio Divina. Então, vale a pena adquirir, às vezes, um desses materiais de devocionais. Existem muitos bons devocionais por aí. Né? Inclusive, a revista Ultimato lançou recentemente uma devocional baseada em textos do John Stott, que também recomendo, vale a pena. Né? Então, essa era uma proposta que eu tinha para você. Espero que você tenha se sentido motivado a praticar a Lectio Divina e manter ali uma vida diária, constante, consciente, né, de uma vida piedosa, né? Como Paulo disse a Timóteo, exercita-te na piedade, na devoção. E assim você vai experimentar o melhor de Deus, vai experimentar uma comunhão profunda com Deus, uma vida espiritual rica, né? E a oração vai ser para você transformadora, e também vai ser para você um refrigério, um bálsamo nos tempos de aflições. Pratique a oração. De todas as coisas que um pastor pode dizer para seus membros, né? Pratique a oração. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Curta esse vídeo se foi bênção para você e compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Deus abençoe e até o próximo domingo.